a gente imagina, e existem algumas pessoas, inclusive, que dizem que a vida é um imperativo cósmico. Dado o momento que você atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida surja, ela vai surgir. Isso é uma visão, né? Óbvio que não precisa não precisa ser um fato, não é uma lei. É uma visão de mundo. Mas se isso é correto, talvez a vida tenha surgido em Marte e talvez com o tempo, com a perda do campo magnético do planeta, o resfriamento, a perda de água, de hidrogênio, de água, da atmosfera, a vida tenha se restringido no subsolo e talvez ela esteja extinta. Certo. Então, na superfície, pode ser que a gente encontre fósseis. E é isso que as sondas atualmente no planeta, a Perseverance... O Perseverance está lá atrás disso, né? Está atrás de resquícios dessas células que podem ter vivido bilhões de anos atrás. E é alguma das coisas que a gente faz no Sirius, por exemplo, também, né? A gente desenvolve metodologias para procurar por esses sinais de vida muito antiga. Isso. Agora, os equipamentos que ela levou são alguns até parecidos com ali, né? Com o Watson, o Sherlock, né? Que é a maneira ali de como encontrar o tal dos fósseis de micro-organismos, né? Sim, as técnicas elas são baseadas naquilo que a gente desenvolve em laboratório. Então, é mais ou menos a mesma coisa miniaturizado, né? Claro que a gente não vai mandar um Sirius para Marte, né? Ainda não. Ainda não, né? Um dia... Mas quem sabe... Mas a gente manda equipamentos miniaturizados que conseguem fazer alguns experimentos e planeja também trazer amostras de Marte para a Terra para trazer para o Sirius e outros grandes equipamentos como esse. Agora, então, Marte a gente se baseia mais em vida extinta. Em Europa e em Encélados, a gente pensa mais em vida atual, presente e viva, né? Realmente, metabolicamente ativa. Porque... Como vocês sempre diz aqui, né, e descreve, essas luas são grandes oceanos que estão orbitando Júpiter e Saturno, né? Tem mais água lá do que na Terra, nessas luas. E são oceanos de 100 quilômetros de profundidade, com fontes hidrotermais ativas. É isso que eu queria... porque quando a gente fala que vai ter vida, você tem que ter a água, você tem que ter vamos dizer assim, os nutrientes, né? Todas essas moléculas, né? Orgânicas e tudo mais, e tem que ter uma fonte de energia também, né? Para você poder, eu brinco, eu falo pessoal assim, até ver corrigir, você pode corrigir, eu falo assim que é tipo um bolo, né? Você tem que ter lá a farinha, a água. Você encontrar a farinha, você encontrou um bolo? Não, você encontrou a farinha. Agora, se você tem a farinha, a água e um forno certinho, com a temperatura ideal, e você colocar aquilo lá, vai virar um bolo. E a vida acho que é mais ou menos isso, né? Você tem que ter a energia que vai cozinhar tudo isso para surgir, né? Ou não? Não, é isso mesmo. A analogia é perfeita. Tem uma escola, quando a gente fala de origem da vida, tem as escolas que falam que o que veio primeiro foi a compartimentalização celular, a membrana. Beleza. Tem algumas que dizem que o que veio primeiro é o sistema informacional, o DNA e o RNA. E tem algumas que dizem que veio o metabolismo, as proteínas e as enzimas. São os 3 constituintes básicos da célula. Mas existe uma outra escola, que inclusive é uma que eu me aproximo mais, que diz que o que veio primeiro foi o desequilíbrio químico. Ah, tá. A base da vida, todo o sistema, a lógica da nossa vida, ela depende do desequilíbrio químico e de gradientes químicos. Depende de você fazer aquelas bombas de prótons. Você lembra que joga hidrogênio para fora? Uhum. E quando ele entra, ele gira a ATPase, que gera ATP. Certo. A base da nossa vida depende desses desequilíbrios, que são gradientes. Gradientes químicos, gradientes de pH, gradientes de elétrons, gradientes de prótons. Então, o que você precisa é uma maneira de gerar esses gradientes, que é a energia. Aí é uma energia, fonte de né? energia. Isso. É uma fonte de energia. É que tem que ser uma fonte de energia capaz de gerar desequilíbrios químicos. Certo. Se você tem isso, você tem a base para a vida como a gente conhece. E aí as fontes hidrotermais seriam esse local, né? Por isso tem várias teorias de origem da vida do nosso próprio planeta que colocam o lugar da origem da vida nas fontes hidrotermais submarinas. Isso. E aí o pessoal fala que lá em Encélado, em Europa, deve ter ali na base do oceano, né? Encélado, o pessoal parece que já tem meio, né, a ideia disso mesmo. Europa que a gente não sabe ainda direito. A gente precisa medir o conteúdo dos geysers aí para ver se tem hidrogênio molecular, enfim. Exato. E aí seria mesmo, então, aí a vida presente, né? E a gente está falando de vida microbiana. Isso aí, né? Isso aí nós já vamos passar para isso aí, exatamente. Mas que é vida do mesmo jeito, né? Claro. Não deixa de ser. E Titã?
que o pessoal fala bastante, né? Porque ali é tudo hidrocarboneto, né? É o único lugar que tem líquido, né? Sim. Fora a Terra, na superfície. Sim. Na superfície é Titã, né? Sim. A Europa Encélado, a superfície é gelada, é congelada, né? Isso. E aí, Titã, dá para desenvolver vida naquele hidrocarboneto ali? Pergunta complicada. Eu já vi experimentos que o pessoal tentou, né? Tentou reproduzir em laboratório alguma coisa, né? E como que... Tem alguns experimentos em bioquímica exótica que tentam usar... Porque Titã são lagos de etano e metano líquidos, né? Isso. E lagos, rios, oceanos, chuva, enfim. Você precisaria ter alguma molécula que forma... polímeros nessas condições. Temperaturas baixíssimas, então, temperaturas criogênicas e que formem polímeros e que permitam reações químicas nessas condições. Hidrocarbonetos, como a gente conhece, outros hidrocarbonetos, então moléculas orgânicas, células, proteínas, enzimas, enfim, não funcionam nessas condições. Existem algumas propostas que nessas condições polímeros de silício funcionariam. Que é a tal que o pessoal fala, a vida baseada no silício, né? Baseada em silício, mas isso é uma teoria por enquanto. Entendi. Existem alguns experimentos mostrando que esses polímeros se formariam e seriam reativos nessas condições, mas nada que tenha passado ao ponto de montar um sistema biológico com isso ainda. Então a gente ainda está aprendendo. Por enquanto, não parece ser possível, não é óbvio que isso vai funcionar. Mas pelo menos... Titã, mesmo que não tenha vida, Titã é um enorme laboratório de química pré-biótica. Isso é que é legal. De como que as moléculas orgânicas se formaram e talvez como que a base da vida tenha surgido no nosso próprio planeta. Então, mesmo que não tenha vida, Titã é super interessante. É super interessante. Isso aí é o trabalho do astrobiólogo, é esse aí, né? É tentar ficar vendo como que a vida... Explica pra gente um pouquinho, como que a vida pode se desenvolver em outros locais, né? Que não seja aqui, né? E como encontrar também. O que o astrobiólogo faz hoje em dia é tentar, de forma geral, é tentar entender o fenômeno da vida no universo. Beleza. A origem da vida, a evolução, a distribuição e o futuro da vida no universo. Levando sempre em conta esse ambiente cósmico em que ele está inserido. E para isso não existe graduação em astrobiologia, nem pós-graduação em astrobiologia aqui no país. Então a gente se forma em disciplinas convencionais, mas tem que manter a mente aberta para permitir fazer essas conexões, porque é um campo de pesquisa intrinsecamente interdisciplinar, né? Totalmente. Inter, multi e transdisciplinar, na verdade. Exatamente. É isso mesmo, o pessoal fica aí, né? E então, aí a gente tem que chamar atenção para isso, né? A gente está falando aqui da tal da vida microbiana e tudo mais, né? Embora eu até lembro quando a NASA mostrou lá que tinha... Quando falaram, né, ó, Encélado, a gente está mostrando aqui que tem a tal das fontes hidrotermais. Na apresentação, os caras colocaram uns camarãozinhos pequenininhos em volta. Foi engraçado. E o cara falou, eu lembro direitinho, falou assim, opa, será que quando a gente for para lá dá para a gente comer um camarãozinho ali? Né? A gente não sabe, né? Não sabe, né? Não dá para saber. Não dá para predizer os caminhos que a evolução vai tomar. Então, não é óbvio que a evolução... lá, se existir vida, que a evolução lá gerou animais. Mesmo aqui no nosso planeta, os animais eles só foram surgir 600 milhões de anos atrás. Lembrando que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Né? Então, por 4 bilhões de anos, o nosso planeta foi um planeta de bactérias. Exatamente. A maior parte do tempo. Os animais estão aí no finalzinho da história. E os humanos estão nos últimos 2 milhões de anos, que é os últimos segundos dessa história. Então, a gente não pode... São exceções, né, a regra.